Olá, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para iniciar o nosso capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Sejam todos bem-vindos, companheiros que já estão aqui sintonizados, ou se você está assistindo esse estudo um pouco mais tarde, um pouco depois, porque não conseguiu nos acompanhar. É com muita alegria que nós começamos e continuamos esse trabalho, o estudo do Evangelho de Lucas. E ontem nós fizemos o estudo, primeiro estudo do prólogo do Evangelho de Lucas, né, onde ele explica ao que veio. E a proposta é uma proposta bem simples, que nós, todos os dias, em algum horário que nos for mais favorável, em algum horário que for mais tranquilo, mais cômodo para nós, lemos um capítulo inteiro. Hoje, o capítulo 1. E aqui à noite nós vamos fazer alguns apontamentos de acordo com aquilo que entendemos que seja importante de ser destacado. Então, aqui, companheiros, nós fizemos lemos hoje de manhã cedinho, sobre o capítulo de Lucas. Quais são os trechos do capítulo de Lucas que nós encontramos? Então, nós hoje pegamos aqui para nos orientar o Evangelho, o Novo Testamento do companheiro Haroldo Dutra Dias, e não vamos ler todo o capítulo, mas vamos fazer alguns comentários sobre. Então, o primeiro, após o prólogo, é o anúncio do nascimento de João Batista. Eu trouxe aqui algumas considerações já prontas para a gente começar a fazer. Então, Zacarias era um sacerdote do templo, já de avançada idade, casado com Elizabeth. Alguns conhecem por Isabel. Mas Zacarias e Elizabeth, eles não tinham filhos. Já de idade avançada, eles não tinham mais esperança que aquilo fosse acontecer. E, por ocasião, Zacarias estava dentro do templo, onde ele ia cumprir uma função lá dentro, ia preparar o ambiente e as pessoas o aguardavam do lado de fora. E quando Zacarias encontra um anjo. E esse anjo diz assim para ele: apareceu-lhe então, nós estamos aqui no capítulo 1, versículo 11, apareceu-lhe então um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. E é claro que Zacarias, nesse momento, acha aquilo tudo muito estranho, porque ele já tinha idade avançada, porque ele não esperava mais que isso acontecesse. E aí diz Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Como Zacarias poderia ter certeza daquilo que o anjo lhe anunciava que ele iria passar? O anjo, então, respondeu-lhe: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não crestes nas minhas palavras. O povo que esperava Zacarias do lado de fora levou um susto, porque ele saiu muito afoito, tentava por sinais conversar com eles, mas ninguém o entendia. E assim Zacarias ficou mudo. Ficou mudo por todos aqueles meses até que João pudesse nascer. No entanto, nós narramos aqui o que está no capítulo 1, dos versículos 5 a 25. A próxima narrativa
do capítulo 1 é sobre o anúncio do nascimento de Jesus. O anúncio do mesmo anjo, Gabriel, a uma moça simples, Maria, nova ainda, que estava prometida, que tinha o seu casamento arranjado com José, um carpinteiro. Um dia, Maria, recolhida nos seus aposentos, vê aquele anjo. E quando vê o anjo, também se espanta. E pergunta também ao anjo, quando ele anuncia para ela, de que ela conceberia no seu ventre e daria à luz a um filho, a quem você chamará pelo nome de Jesus. Olha, o anjo tinha informações específicas para Zacarias. Falou como o filho de Zacarias se chamaria. E fez o mesmo com Maria. E Maria, da mesma forma, uma mulher, meus amigos, aquela época, nova, prometida em casamento, que nunca havia conhecido homem, que nunca havia tido uma relação de intimidade com nenhum homem, também pergunta: como será isto, visto que não conheço homem? E o anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, que o Senhor, o poder do Altíssimo a cobriria, e que ela assim conceberia, e um filho do Senhor seria gerado, e que seria chamado Filho de Deus. E fala, vê Elizabeth, a tua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque nenhuma palavra será impossível para Deus. E é então, meus amigos, que Maria diz ao anjo: eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. Há nitidamente uma diferença entre a fala de Zacarias e a fala de Maria. Maria, sabendo então que Elizabeth estava grávida, que ela também iria conceber um menino na mesma época que ela, vai até a casa de Elizabeth. E quando chega lá, por anunciar e por chamar Elizabeth, ao ouvi-la, já estava no 6º mês de gravidez, lembra? O anjo anunciou, já havia dito a ela, sente que o bebê se mexe no seu ventre. E chega próxima a Maria e faz uma linda exposição a Maria. Dá uma linda palavra a Maria. Ela diz: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, com 6 meses de gravidez, Elizabeth, que deve ter se assustado com a mudez do seu esposo, percebeu também o seu ventre crescer e percebeu que o anjo havia informado de algo que realmente estava acontecendo. Depois de já idosa, ela estava conseguindo gerar um filho. E depois existe uma passagem linda no capítulo 1, no versículo 46 até o versículo 56, que é chamado o Cântico de Maria. Diz Maria: minha alma enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. Elizabeth e Maria se entregam à sua missão
se entregam e confiam à palavra daquele anjo, que se anuncia vindo da parte do Senhor, e elas acreditam nele. Logo após, no capítulo 1, no versículo 57, há o nascimento de João Batista. E Zacarias, ainda mudo naquela época, quando nasce o seu filho, todos os companheiros, as pessoas da família, o começam a chamar também pelo nome de Zacarias. E Elizabeth vira-se para eles e diz: não, o nome dele é João. João é o seu nome. E naquela época, a palavra de uma mulher não era uma palavra considerada certa, definitiva. Volta-se então aquela família, aquelas pessoas, os parentes, para Zacarias. Ele pede que cheguem a ele uma tabuinha. E ele escreve que vai ser assim, que o nome do filho será João. Imediatamente, João começa a falar novamente. Retorna então a sua voz, porque João aquece a orientação do anjo, que havia dado essa fala específica, essa orientação específica, que o nome dele chamaria-se João. E no capítulo 1, versículos 67 a 80, finais desse capítulo, nós vamos ter, então, o cântico de Zacarias, onde Zacarias também exalta, envolvido, repleto do Espírito Santo. E diz o seguinte, uma parte, né, porque eu não coloquei todo, mas um trecho desse cântico de Zacarias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer. E termina dizendo: iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Esse trecho, especificamente, é o trecho que nós pegamos para também comentar. Está lá no capítulo 1 do Evangelho por Emmanuel, que desmarcou aqui, chama-se Substitutos. Emmanuel comenta esse trecho que está em Lucas, capítulo 1, versículo 79, e diz que dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. É a nossa reflexão de hoje. Vimos aqui, meus amigos, que Zacarias é convidado a confiar em Deus. É-lhe oferecido um caminho
para que ele possa trilhar. E ele duvida, quer garantias. Como marca disso, o anjo torna-lhe mudo, para que ele não pudesse levantar esse testemunho de dúvida e incompreensão, prejudicando a sua esposa naquele momento de gestação. Porém, Maria, numa posição muito inferior a Zacarias, uma menina nova, não era sacerdote, uma mulher naquele tempo, sem muito amparo, se veria grávida de um homem com quem ainda não havia casado. E José abraça essa proposta. No entanto, no mesmo momento em que o anjo faz a colocação para ela, ela fala: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim os desígnios de Deus. A nossa reflexão de hoje é exatamente sobre esse ponto. Emmanuel nos esclareceu na página Substitutos, que comenta o capítulo 1, item 79, versículo 79, perdão, dessa passagem, que existiam muitos caminhos, que Jesus não precisava encarnar, Jesus não precisava estar entre nós para que o bem fosse feito, mas ele sabia que era sua responsabilidade. Quis vir o Mestre, ele mesmo, para nos ensinar, para garantir que o exemplo ficasse patente, que ele fosse citado como guia e modelo da humanidade. E nós, meus amigos, nesse primeiro dia de estudo do capítulo 1, fica para nós a reflexão: estamos aceitando os caminhos que nos são ofertados por Deus? Nós facilmente aceitamos os caminhos de paz, de tranquilidade, de saúde, de amor, de alegria, de abundância. Mas e quando o caminho nos parece áspero? Quando o caminho parece doloroso, íngreme? E quando o caminho parece muito estreito para a nossa capacidade? Quando o caminho parece exaustivo? Todos nós vivemos hoje momentos exaustivos. Temos a impressão de que nossos pés se encontram cansados, caminheiros que somos do caminho. Temos a impressão de que esse ano não passa. Estamos na ilusão de que no dia 31, quando nós celebrarmos a vinda de 2021, que todo o infortúnio vai sumir, que o nosso caminho vai ficar mais leve. Mas a verdade é que nós sabemos que estamos vivendo um período difícil de transição e que vários caminhos pedregosos, íngremes, difíceis nos estão sendo ofertados. Qual o caminho que te foi ofertado hoje? Você está abraçando esse caminho com Jesus? Você está acreditando que Deus realmente sabe aquilo que o seu coração necessita? Aquilo que é próprio para a tua aprendizagem? O que você é também no caminho para aqueles que estão ao seu redor? Você é uma pedra? Um espinho? Ou você é aquele que oferece o amparo seguro, a água que vai descedentar num momento tão árduo? Abracemos o nosso caminho com gratidão. Ele nos levará, com certeza, para o lugar de felicidade. Zacarias aceitou o caminho dele. Maria percorreu a árdua estrada de estar encarnada nesse planeta, de ver o filho amado, doce, inocente,
ser assassinado como um reles malfeitor, abraçou o seu caminho. Que nós paremos essa noite, ou nesse momento que você está vendo esse vídeo, para refletir se estamos abraçando o nosso caminho, se estamos confiando em Deus como Maria, ou se precisaremos de outras assertivas do Senhor, como Zacarias. Fiquemos com Deus até amanhã, onde nós iremos comentar sobre o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Um abraço e até amanhã.